La palabra de Dios dice en Juan, el capítulo 12, a partir del versículo 15, vamos ler hasta el 19. Não, vamos a ler a partir do versículo 12 mesmo, ok? Capítulo 12, versículo 12, que diz: el siguiente dia, grandes multitudes que havia venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalém, tomaram ramas de palmeras e saíram a recibirle e clamavam: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas não las entenderam sus discípulos al principio, pero quando Jesus foi glorificado, então se acordaram de estas coisas, de que estas coisas estavam escritas acerca de ele, e de que se las había hecho. E dava testemunho a gente que estava com ele quando chamou a Lázaro del sepulcro e le ressuscitou de los muertos, por lo qual também havia venido la gente a recibirle, porque havia ouído que ele havia hecho esta señal. Pero los fariseus dijeron entre si: já vês que não conseguis nada, mirad, el mundo se va tras él. Amém. Repite comigo: la entrada triunfal. Jesús vence el pecado y la muerte. Toma su asiento. Glória a Deus. Hoje é o culto de Santa Cena. Se vê que o mundo está celebrando este dia, não? Que é o domingo, o primeiro dia da semana. Quando as mulheres foram aí ao sepulcro e viram que o sepulcro estava vazio. Então hoje se comemora a ressurreição. Pero nós não esperamos a Semana Santa para comemorar isso. Nós comemoramos todos os dias, Daniel. Todos os dias, Sérgio. Todos os dias nós comemoramos. Pero eu quero volver um pouquinho antes de tudo que isso sucedera, para mostrar-lhes, quizás também para voltar a recordar, não é verdade? Porque nós já sabemos as escrituras. Quanto lhe gusta ler a Bíblia? Quanto lhe gusta ler a Bíblia? Quanto lhe gusta ler a Bíblia? Nós sabemos que no tempo da Páscoa, todos nós sabemos que Jerusalém se llenava de judíos provenientes de todas partes do mundo. Estava abarrotada, repite comigo, abarrotada. La ciudad e sus alrededor, ou seja, la ciudad de Jerusalém e alrededor de Jerusalém reunia hasta 2 millones de pessoas que veniam a la fiesta. É incrível. Era um tempo de celebração, pero também era um tempo de preocupação. Era um tempo de tensão. De tensão para quem? Para os romanos. Porque quem comandava aí dentro eram os romanos. Os judíos se alegravam, pero os romanos se preocupavam. ¿Por quê? O ambiente era propício para uma rebelião. E quantos conhecem los zelotes? Já viu falar de los zelotes? Los zelotes eram zelosos da palavra al extremo,
que chegava a matar um por causa da palavra. Então, para os romanos, tinha que controlar bem a situação, para que não houvesse nenhuma rebelião destes tipos ou de outro. Pero es precisamente en este contexto donde Jesús decide manifestarse públicamente, cumplindo a profecia de Zacarías, capítulo 9, e versículo 9 diz: Alégrate mucho, hija de Sión, dá vozes de júbilo, hija de Jerusalém, he aqui tu rei vendrá a ti, justo e salvador, humilde, e cavalgando sobre um asno, sobre um pollino, hijo de asna. Que tremendo! É interessante que durante o ministério de Jesus, muitas vezes Jesus evitou a exposição dele. Ok? Você se acorda disso? Quando ele fazia um milagro ou uma señal, ele disse: não diga nada a nadie. E dizia: porque não há chegado minha hora. Ok? Vale. Pero agora, nesse contexto, Jesus se expõe publicamente. É interessante que a profecia tinha que cumprir. E Deus trabalha de uma maneira que nós não entendemos. Milimetricamente, os planos de Deus são perfeitos. Repite para que está. Os planos de Deus são perfeitos. Vou repetir. Os planos de Deus são perfeitos. Agora dile, ¿por qué te preocupas? En el inicio del plan, escucha, ¿por qué Dios esperó eso como papá para exponer a su hijo públicamente? Mira como Deus trabalha. Aí nós outros sabe de onde vamos? Aí vamos allá em la ressurreição de Lázaro, donde está en el mismo Juan capítulo 11, el versículo 1 al 4, depois tu pode ler. Antes de la entrada triunfal, ocurre isso. Ocurre o que, pastor? Um evento clave. Qual é o evento? La ressurreição de Lázaro. Quem conhece a história? Todos conhecemos, hasta os niños. Jesus se encontrava onde? Em Pereia. E quando recebeu uma notícia de que seu amigo Lázaro estava o quê? Estava enfermo. Ok? Mira, há pessoas que sabia que nosso Deus é um Deus alegre? Sabia que nosso Deus é um Deus alegre? E por que às vezes temos a cara de limão se nosso Deus é um Deus alegre? Deus le encanta as fiestas. Amém? Pero Deus, además de ser um Deus alegre, sabia que Deus tem um sentido de humor. Sim. Deus tem um sentido de humor. Mira, Jesus está em Pereia, ok? Então ele recebe a notícia de que seu amigo Lázaro estava gravemente enfermo, donde? Em Betânia. E declarou algo muito surpreendente, quando alguém vino e disse: oye, seu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Aí Jesus, mira o que Jesus faz. No versículo 4 diz: esta enfermidade, é interessante, né?
esta enfermidade não é para a morte. Agora escuta, mira, aqui tem algo muito importante que ele disse. Ele disse, esta enfermidade não é para a morte. Vamos a ver aqui. Não é para a morte, senão para a glória de Deus. E para quê? Para que o Hijo de Deus seja glorificado. Me estás entendendo? Ele esperou justo o momento. Deus esperou justo o momento que através da ressurreição de Lázaro, para que o nome de Jesus fuera glorificado. Pero quando isso, pastor? Uma semana antes. Aqui entendemos que Jesus ia provocar o maior milagre de toda a história para chamar a atenção de todos. Ele não atuou de imediato quando estava em Pereia. Ele quedou quantos dias mais? Quantos dias mais Jesus quedou onde estava? 2. Quando ele recebe a notícia, ele quedou 2 dias mais. Pero para chegar hasta Betânia mais 2. Me está comigo? Porque Jesus não era assim. Sabe, nós outros que somos muito precipitados. Nós outros pedimos algo a Deus e queremos a hora. Nós outros pedimos algo a Deus hoje, querendo ayer. Sabe como é a história? Eis assim somos nós outros. Pero Jesus não. Jesus sabia que seu nome seria glorificado. Não importa de quantos dias tu vera Lázaro aí. Senão que ele quedou 2 dias mais, seguramente hasta chegar. E mira o que ele disse. Ele não ia solamente realizar o milagre. Não, ele não ia solamente realizar o milagre. Ele ia demonstrar sua autoridade sobre a morte. Não. Aleluia. Aí que passa? E quando Jesus decide regressar à Judeia, então os discípulos temeram. Maestro, como vais a ser isso? Se antes intentaram apedrear-te aí, agora tu vais a volver neste lugar. E uma das coisas, eu não sei se tu has percebido, depois se tu queres ler João capítulo 10, versículo 31. Aí versículo 10, 31 está falando que quando os líderes religiosos queriam matar, ou seja, queriam apedrear a Jesus aí, ok? Para os discípulos seguir a Jesus, os discípulos tinham o que? Medo, ok? Para eles seguir a Jesus, a Judeia significava para eles também um risco. Isso não é isso? Por exemplo, como hablo? Uma pessoa que está sendo perseguida de morte, pero tu eres amigo desta pessoa. Tu sairia com essa pessoa em todos os lugares onde ele vai. Ele vai, porque se tu acompanha esta pessoa, onde ela vai, tu também. Aqui sim, corre um risco de ser morto para atar cables. Atar ou desatar? Atar. Ok? Para queima de arquivo. Porque quem é amigo de um não conhece sua vida. Vamos, não vou falar de Armando, vou falar de fulano. Ok? Eu sou amigo de fulano. Conosco sua vida. Porque amigo abre o coração para seu amigo. Por isso que Jesus dijo: eu não os chamarei mais servos, os chamarei de amigo. Porque o amigo, aleluia, conhece um ao outro. Amém? Quantos estão comigo aqui? Então, já que um amigo conhece ao outro, então sabe de toda a história.
Então, quando está sendo perseguido, vem para exterminar este que causou este problema, pero também te vai exterminar. A pergunta é: quantos estão dispostos a morrer por Cristo? Quantos estão dispostos a morrer por Cristo? Quantos estão dispostos a morrer por amor a Cristo? Há poucos, amém, porque nem todos querem morrer. Pero não te escapa, irmão. Vais a morrer um dia. Vais a morrer algum dia. Tu tranquilo. De la muerte não se escapa. Lo bueno é que nós não morrimos. Eu não sei se tem. Nós não dormimos, não morrimos, dormimos. Por isso que o Senhor disse: tranquila que eu vou aí a Betânia a despertar a Lázaro. Para os discípulos seguir a Jesus era complicado. Pero Judas, não, Tomás, esse está no capítulo 11, versículo 16. Tomás levanta e disse: bueno, pues, já que nada consegue parar este homem, e disse: nós também vamos e morramos com ele. Vamos e morramos com ele. Agora, vale, Jesus chega em Betânia. Vale, Jesus está em Betânia. Repita comigo: Jesus está em Betânia. Lázaro já levava quantos dias? 4 dias. Quem saiu ao encontro de Jesus? Marta. E lhe dijo: Senhor, sabe estas mulheres desesperadas? Essas mulheres que não pensam para falar. E saem correndo: Senhor, se você estiver aqui, meu irmão não hubiera muerto. E Jesus, com maior tranquilidade, mira para Marta e faz a declaração mais grande. E disse Jesus: Marta, tu hermano ressuscitará. Já lo sei, que ressuscitará em los dias postreros. E Jesus: Marta, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. E disse: ele que crê em mim, aunque esté muerto, vivirá. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Marta, tu estás hablando com a ressurreição. Se quero, tu me estás dizendo que ele ressuscitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Pero si yo quiero, lo resucito ahora, porque yo soy la resurrección. Aleluya. ¿Cuánto puede glorificar? E tu pensa que Marta, quando Jesus falou isso, tu pensa que Marta, muitas graças, Senhor, ai que bom. Não, simplesmente saiu correndo e encontrou Maria e disse: Jesus está em Betânia, Maria. Mira isso, Jesus está em Betânia e quer verte. E Maria, que faz? Vino, escuta. E quando Maria viu a Jesus, e habla as mesmas palavras que Marta: se tu estuvieras aqui, meu irmão não haveria muerto. Hablou as mesmas coisas, pero com atitude diferente.
Ela falou prostrada aos pés de Jesus. A Bíblia relata que Jesus, escucha, que Jesus al verla chorar se estremeceu em espírito e se comoveu profundamente e perguntou: onde lhe pusiste? Às vezes não recebemos porque não sabemos pedir. A primeira coisa que Maria hecho foi adorar-lhe, prostrada em seus pés, e depois falou. E nós outros não, hablamos, pedimos, recebemos para depois agradecer. Nós outros nunca agradecemos antes de receber. Isso ou não é isso? E quando o Senhor não nos dá, enfadamos, Natanael. Tu não estás comigo? Se tu estiver aqui, não havia passado isso comigo. Igual Marta, afanoso. Aqui sim. Agora, onde pusiste? Aí Maria disse: vem e vê, Senhor. E disse a Bíblia, o maior versículo da Bíblia. E disse: Jesus chorou. Sabe por que ele chora? Porque ele se compadece de nosso dolor. Ele não está lejos de ti. E ele se compadece de seu dolor. E nós queremos que as pessoas se compadeçam de nosso sofrimento. Eu falei com o irmão, nem caso. E não te vai hacer caso mesmo. O único que te vai hacer caso é Jesus de Nazaré. Ele se compadece. Em vez de recorrer a alguém, recorre a Jesus. Recorre a Jesus. Ele se compadece de seu dolor. Muitos dizem: esta enfermidade, tu para de dizer minha enfermidade, tua enfermidade, nada. A Bíblia diz que sobre o madeiro ele levou todas as nossas enfermidades, e por sua llaga nós outros fomos curados, 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 curados. Para de profetizar que é tua enfermidade. A pessoa que não é sana porque profetiza que a enfermidade é sua e lhe hace carinho. Quando tu sentir mal em tu corpo, tu mira para a enfermidade e empieza a reír de ella. O que estás fazendo aí? Sal de aí, porque este corpo não te pertenece. Aqui é templo do Espírito Santo. Fora, fora, fora. Pá! O Senhor lo clavou no madeiro. Hoje o mundo está celebrando a ressurreição de vitória. E a Bíblia diz que somos mais que vitoriosos. Por meio de aquele que nos amou e ressuscitou no terceiro dia. Ele estará aqui. Quantos podem crer nisso? Quando Jesus chegou ao sepulcro, que era uma cueva coberta por uma pedra, havia uma pedra em cima. Jesus, depois de orar, se compadecer do dolor, dijo: quita a pedra. Quita a pedra. Que? Quita a pedra. Jesus tinha poder para remover a pedra. Tinha ou não tinha? Sabe por que não removeu? Porque a pedra quem tem que quitar és tu. A pedra quem tem que quitar somos nós outros incrédulos. A vezes tu aguenta com a pedra, incrédulo. Se tu conseguir remover a pedra, prepara-te para o milagre. Se tu conseguir remover a incredulidade de seu coração, prepara-te para o milagre. Aleluia. Jesus dijo: quitad la pedra. Sin embargo, Marta, escucha, la afanosa, aparece outra vez em cena. Conhecida por seu caráter afanoso e por falar sem pensar,
sin mostrar la debida reverencia al maestro, le respondió: Señor, ya hiede eso. ¡Wow! ¡Qué olor terrible! Apodrido. Porque já leva 4 dias. E Jesus caiu na mirada. Ai, Marta, será possível? Não te he dicho que se creres, Marta, verás a glória de Deus. Aqui há 2 grupos de pessoas: los afanados, los precipitados e los tranquilos, que têm paciência. Sempre no Salmo 46. Esperei com paciência no Senhor. Quantos aqui têm paciência? Quantos aqui têm paciência? Já vou para o final. Diz a Bíblia que Jesus, a primeira coisa que ele faz quando quitaram a pedra, ele dá graça ao Padre por haver sempre respondido suas pregarias. Ele deu graça e clamou a grande voz: Lázaro, vem fora! Imagina-te salindo na múmia del sepulcro. Porque naquela época se atava a pessoa com vendas. Imagina, agora eu não sei se Lázaro, como vino Lázaro, irmão? Caminhando ou flutuando? Porque caminhar não podia. Quando Jesus disse: Lázaro, vem fora, e Lázaro todo atado. E Jesus lo mira e diz: agora vosotros desatadlo e deixá-lo ir. E quando eu miro desatá-lo, sabe por quê? Porque o chamado de la liberação Deus distribuiu para nós outros. Pessoa que necessita ser liberada, pero Deus deu dones de liberação a outro, desatado-lo, em nome de Jesus. Desata agora, que se rompe as cadenas, que se rompe as vendas agora, em nome de Jesus de Nazaré. Eu me acordo que chegou um endemoniado em minha casa, pedindo para minha madre orar. Eu tinha uns 14 anos. E chegou o homem aí: pode orar por mim, porque me sinto raro. Minha madre: oro. Minha madre começou a orar por o homem, irmão. O homem deu um salto para arriba e se caiu, boom, no suelo. E eu he visto como tu sabe quanto é uma legião de demônios? Uma legião de demônios são 6.000 demônios. Uma legião. Escúchame, 6.000 demônios em uma vida de uma pessoa. E a coisa era tão feia que o homem, quando se caiu, eu he visto como o homem se levitava um pouco de la tierra. Eu quedei assombrado, pero minha madre tinha o dom de liberação. E minha madre: bueno, pues eu estou aqui. Minha madre me mirou, eu com 14 anos, eu temblava de medo. Minha madre: vou buscar ajuda para ajudar-me a echar fora, porque minha madre tinha sua companheira de guerra. E foi porque não havia telefone, não havia WhatsApp. Então minha madre foi a chamar. E sabe o que disse minha madre para o homem? Disse: Satanás, em nome de Jesus, agora eu te lo ato, porque agora vou a buscar reforço. Irmão, o homem foi dando a volta para trás assim, pôs as mãos e quedou como atado. E se encorreu. E minha madre saiu e minha madre disse: José, falou para mim:
eu vou falar com minha irmã, vou chamar e tu queda aqui vigilando. Eu, o quê? Não. Eu quedei afuera de la puerta mirando el hombre aí, hermano, no suelo. E minha madre, quando chegou, disse: agora sim, Satanás, agora eu te desato, porque se eu te dejo atado, tu vas a quedar aí. Aí pessoas que dizem: eu te ato, que se tu ato não sale. Se ata não sale. Tem que dizer: Satanás, em nome de Jesus, sai deste corpo agora, em nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro a vida deste homem livre. Yes. Amém. E Jesus disse: desatá-lo e deixá-lo ir. A Bíblia relata que el muerto salió. Jesus dijo isso para quê? Para mostrar a multitud. Por quê, pastor? Porque havia chegado sua hora de exponer-se publicamente. Então, todo que estava na casa, os judios que vieram para acompanhar a Maria, ha visto o milagro. Este milagro não só mostrou o poder de Jesus, sino que marcou o início do caminho de Jesus hacia a cruz. Muitos creyeron en Él, pero hay muitos que não, sino que decidiram matá-lo. Agora escute-me bem. Aí prepararam o complot para matar a Jesus. Agora, hermano, só porque Jesus ressuscitou a Lázaro. Agora, não queria solamente matar a Jesus. Vamos a matar Lázaro outra vez. Será possível? E vieram para matar Lázaro. Por quê? Porque através do milagre que Jesus realizou em la vida de Lázaro, os judeus começaram a seguir a Jesus. Agora não somente a Jesus, vamos a matar Lázaro também. Imagínate, por mais que Lázaro tinha que morrer, pero não agora, morreu depois, porque a ressurreição será no dia final. Amém. Agora escúchame rápido. Jesus se retira um tempo e se foi, ou seja, para estar fora del controle del entorno, porque Deus não hace nada improvisado. Deus não hace nada improvisado. Deus nunca vai chegar para ti, irmão, e vai dizer: tranquila, mas eu vou improvisar aqui para tu não sofrer muito. Não, Deus não hace nada improvisado. Aqui sim, senão que Ele cumpre seu plano perfeito. Ele cumpre seu propósito em nossas vidas. A partir de então, quando chegar a casa, tu empieza agora a mirar, ou seja, ler a Bíblia e ver o que passou depois. Jesus deixou de mover-se abertamente, e se retirou a Efraim, a um lugar mais seguro, hasta que chegara seu momento. Este milagre não foi casual, não é? E disse que a partir de então começou a conta atrás de la muerte, de la ressurreição de Cristo. Então foi quando Jesus vino a Betânia outra vez, e quando chegou a Betânia, ele estava reunido. Agora, quem sai de seu lugar e vem com o perfume mais caro para ungir a Jesus? A bendecida. Ela vem e claro, e quem estava aí? E disse: para que tanto desperdício? Sabe quem? Jesus tinha companhia de todos. Hasta de um ladrão tinha. Imagínate, seu discípulo que estava aí e disse: para que tanto desperdício? Poderia haver vendido e dado aos pobres. Jesus: cállate.
ella está preparando mi cuerpo ya para mi muerte, para mi crucifixión. Así que, y otra cosa te voy a decir, su nombre será recordado en todo el mundo por lo que ella ha hecho. E quando os que estavam em Jerusalém sabia que Jesus estava em Betânia, sabe o que eles fazem? Começa a cortar as palmeiras e vêm para receber a Jesus. E Jesus sai de aí, primeiro em Betânia, agora chega em Betfagé, não sei, algo assim. É que a mim não sai muito bem essa palavra. Sai em português, Betfagé, Betfagé, algo assim. Assim, irmão, né? Ajuda-me, por favor. Será por favor. A Jesus chega em Betfagé. Aí sabe o que hace? Dile a los dos discípulos: veis a la aldeia cercana e me traz el pollino que estará aí. Está atado, vale? Tranquilo. Tu chega e se alguém te pergunta: e para que está desatando el pollino? Tu diz: não, el maestro lo necessita. Ah, vale. E foi o que passou. E sabe o que ha traído? Ha traído la mamá e ha traído su pollino. E su pollino, sabe o que? Nunca nadie havia montado nele. Pero Jesus, por que Jesus montou? Sem ser domado. Por quê? Porque Jesus é o Criador. A natureza obedece. Pero, ¿por que os homens não? El pollino obedece, pero os homens. E Jesus monta. E quando Jesus viene no pollino, então todo ponia aí suas honras e ponia seus mantos em cima do pollino. Puseram o manto, Jesus montou e a gente começou a gritar. E que gritava a gente? Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rei de Israel. Agora sabe que? Sabe o que significa Hosana? Salva-nos agora. Pero este mesmo pueblo que gritou Hosana domingo antes, no viernes estava gritando: crucifícale. Porque a palavra, a profecia tinha que ser cumprida. Amém. Pero sabemos que de aí, vosotros já sabem o processo. Jesus foi traicionado, foi juzgado, foi morto, pero al terceiro dia ressuscitou e cumpriu a promessa em nossas vidas. Nos ponemos de pé. Aleluia, aleluia. Quantos estão contentes, irmão? Donde nadie podia hacer lo que Jesus ha hecho por nosotros. Assim que ele morreu na cruz, su sangre ha sido derramada, pero al terceiro dia ele ressuscitou. E hoje, justo neste dia onde o mundo está comemorando a ressurreição de Cristo, sabe o que nós vamos fazer? Vamos recordar este dia através da Santa Cena.